O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. O que é e como funciona a agricultura familiar? O que vem a ser o projeto Circula a Agricultura? Para dar conta desse e de outros temas, no dia de hoje temos Marisa Alice Singulano, que é doutora em Sociologia pela UFMG e professora adjunta do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas aqui da UFOP. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Gripe, quanto mais prevenção, mais proteção. Ao espirrar ou tossir, não contamine suas mãos, use um lenço descartável ou a dobra do cotovelo. Lave as mãos várias vezes ao dia ou use álcool gel. Em casa, no colégio ou no ônibus, abra as janelas e deixe o ar circular. Evite contato próximo com pessoas doentes. Não compartilhe copos, talheres e alimentos. Evite tocar seus olhos, nariz ou boca sem antes lavar as mãos. O vírus da gripe pode entrar em muitos lugares, só que você não vê. Previna-se. A UFOP Educativa apresenta Minuto Astronômico. Supernova, estrela que na fase final de sua vida sofre uma violenta expansão, explode ejetando a maior parte dos seus materiais internos para o espaço circundante. Acabamos de apresentar Minuto Astronômico, um programa de educação e orientação sobre o universo e a formação dos planetas nas ondas do seu rádio. Produção, Setor de Astronomia do Museu de Ciência e Técnica da Universidade Federal de Ouro Preto. Orientação e apresentação, professor Gilson Nunes. A cada 15 segundos, uma mulher cai da escada, escorrega no banheiro ou tropeça no tapete. E a cada 1h30, uma mulher não sobrevive para contar a próxima desculpa. Toda vez que uma mulher é agredida, a sociedade inteira é agredida também. Não se omita, denuncie. Ligue 180 antes que seja tarde. UFOP Educativa, informação e cultura ao seu alcance. Bom, Maria Alice, em primeiro lugar, muito obrigado mesmo pela tua presença nesse corre-corre nosso de professores que somos, né? Tem uma coisa que eu já vi que é interessante, porque às vezes eu cito isso em conversas, assim, sem grandes pretensões, e me parece que existe uma pouca clareza do que vem a ser a agricultura familiar. Então eu queria, em primeiro lugar, que você explicasse a gente, porque é uma ação que ela é econômica, mas com certeza tem um impacto social, e daí a sua área, portanto, você é especialista nisso, sociologia da economia, etc. Então eu queria que você explicasse pra gente o que é agricultura familiar, pra gente começar a conversar por aí. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Bom, obrigada, Antônio Marcelo, pelo convite, obrigada à Rádio FOP pelo convite. É uma oportunidade ótima para a gente poder divulgar o projeto e poder esclarecer as pessoas com relação à agricultura familiar e outros temas correlatos com que a gente trabalha, como desenvolvimento local, desenvolvimento social, desenvolvimento socioeconômico. Bom, a agricultura familiar, ela é uma categoria legal, inclusive no Brasil. Há uma lei que define o que é um agricultor familiar, para diferenciar do que a gente chama normalmente de agronegócio ou da agricultura comercial de grande escala. A agricultura familiar, no Brasil, ela é definida como o pequeno agricultor que tem uma área que a lei define como sendo de até 4 módulos rurais. Esse módulo ele varia por município. Aqui em Ouro Preto e Mariana, seria uma extensão de mais ou menos 80 hectares. Um agricultor familiar, em primeiro lugar, ele não pode ter uma extensão muito grande de terra, né? Tem que estar dentro desse limite. Mas não basta a extensão da terra para definir. É uma categoria social, então envolve socioeconômica, né? Uma categoria socioeconômica. Então envolve um critério de gestão da propriedade, é o próprio agricultor que gerencia a sua propriedade e ele trabalha na sua propriedade junto com a sua família. A maior parte da mão de obra é do próprio agricultor e da sua família. Daí a ideia de agricultura familiar.
não é um negócio, né? Não é um empreendimento que alguém que vive na cidade compra um sítio, um terreno e coloca lá um gestor, coloca um administrador e coloca pessoas para trabalhar. São pessoas que vivem, que tiram dali a principal forma de sustento, realmente, de toda a família. Então, mais do que uma atividade econômica, é um modo de vida que envolve também aspectos culturais, que envolve uma sociabilidade local, as comunidades rurais, ou os distritos, como a gente fala aqui na região de Ouro Preto e Mariana, que tem um modo de vida próprio, uma sociabilidade entre os agricultores. Então, mais do que um empreendimento econômico, realmente é uma categoria socioeconômica, é um modo de vida, a agricultura familiar. Para usar uma expressão clássica marxista, né? Você altera o modo de produção aí, né? Com certeza, né? Porque ali você não tem uma escala conforme você mesma disse, você não tem um sujeito que mora em Belo Horizonte e aí comprou terras, então ele gerencia um negócio ali, não. Sim. Ali a conversa é outra, né? Com certeza. Na agricultura familiar, a agricultura familiar tem uma dimensão econômica importante, inclusive numa escala nacional. É um negócio também, os agricultores familiares estão articulados com mercados, então eles estão dentro do sistema capitalista, eles produzem para o mercado, mas não produzem só para o mercado. Eles produzem também para o seu sustento, para o consumo da família, eles se articulam em outras redes econômicas de trocas com a vizinhança, há outras formas, né, de experiências econômicas de produção e de troca. O que não impede a articulação com o mercado. E é significativo isso. No Brasil, mais de 70% dos alimentos que nós consumimos, arroz, feijão, mandioca e outros alimentos que são base da alimentação do brasileiro, vêm da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar ela tem uma escala importante nacionalmente também. Ela abastece os mercados alimentares. É basicamente o que a gente chama do agronegócio para se contrapor à agricultura familiar, que seria a agricultura de grande escala, agricultura que essa sim é um negócio simplesmente. Geralmente monocultura, né? Sim. A produção de um único artigo. Sim, e o agronegócio no Brasil ele produz alimentos também, em algumas cadeias principalmente, mas produz biocombustíveis, produz soja para exportação, para produção de ração animal, produz em larga escala alguns itens que não são destinados para o consumo humano. A agricultura familiar ela produz majoritariamente alimentos. Então, o papel dela para a economia nacional na produção de alimentos, para a questão da segurança alimentar dos brasileiros, sobretudo em regiões rurais, em regiões mais pobres, como o Nordeste, é fundamental. Então, ela tem um papel econômico importante em fornecer alimentos para o mercado nacional. Ela tem um papel social importante de garantir a vida dessas famílias no campo, em condições mais adequadas e, enfim, socioeconômicas. E ela tem um papel político também fundamental. A agricultura familiar, desde que ela foi definida enquanto uma categoria e reconhecida por meio de lei, inclusive, e passou a ser objeto de políticas públicas, principalmente por meio do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que basicamente concede crédito para os agricultores familiares poderem investir na sua produção, além de outros programas. Mas a agricultura familiar ela tem um papel político importante no Brasil nos últimos pouco mais de uma década, né, em torno de 15 anos, que ela passou a ser reconhecida e se tornou um eixo de políticas públicas congregado com políticas sociais importante. Um dos focos das políticas sociais no Brasil vinha sendo, né, até momento recente, até antes do golpe, vinha sendo a agricultura familiar enquanto uma categoria de atuação política, realmente. Agora, olha só, o que eu vou falar aqui, eu vou estar vendendo peixe do jeito que me venderam, tá? Então, do jeito que eu comprei. E até frente à tua experiência, de repente, o que você poderia falar sobre isso? E a história é a seguinte. Uma vez conversando com uma pessoa, tá? Até nem me lembro o nome mesmo dessa pessoa, perguntei a ela sobre se o restaurante universitário ele fazia suas compras com pessoas da agricultura familiar. E essa pessoa me disse que não. Tá? O restaurante universitário da universidade. Tá? Isso que... Então, porque eu tomei o susto, porque exatamente, ainda que eu não seja especialista nisso, muito pelo contrário, passo longe, eu estou aprendendo aqui com você, mas eu tinha essa leitura, quer dizer, existem políticas públicas, existe estímulo para a agricultura familiar. Eu pensava, bom, uma universidade pública federal, nada mais natural que ela seja uma compradora, até estimularia. E aí veio o susto, quando essa pessoa falou para mim que não.
E o argumento era o seguinte: ora, porque existe uma orientação aqui na instituição, e disse ele que isso era uma coisa geral de todas as universidades, que tem restaurantes universitários, onde eu preciso comprar. Ele pegou o exemplo de uma cenoura. A cenoura tem que ter tal tamanho, pesar tal coisa, dessa forma, tem que ter esse aspecto, a cor tem que ser aquela cor bonitinha assim, assado, coisa que a agricultura familiar não consegue produzir. Daí a universidade comprar, o restaurante universitário aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, comprar a cenoura de um agricultor que fica depois de Belo Horizonte. Né? E assim vai. E aí eu pergunto, mas isso, eu confesso, eu fiquei estupefado ali. Eu falei, eu não tive como continuar a conversa. E você tem como explicar esse nível de loucura? Isso é uma loucura ou é um capricho em demasia da instituição em ter a cenoura de tantos centímetros? Como é que isso funciona? Por favor, mas parece uma brincadeira, mas essa conversa realmente aconteceu. Não, isso é muito sério e eu já ouvi coisas semelhantes também. Então não fui só eu. Eu pensei que eu tivesse sido eleito para ouvir uma coisa louca dessa. Não. Bom, tem várias coisas aí nessa questão. Bom, uma política pública importante no Brasil que foi a criação de mercados institucionais. Na verdade, são duas políticas públicas. Uma é o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é gerenciado pela CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que é um órgão do governo federal, e o outro é o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é gerenciado numa frente interministerial e também envolve alguns agentes da sociedade civil e do governo estadual e municipal. Bom, essas duas políticas, o que elas fazem? Elas prevêem a criação de mercados institucionais. Elas prevêem que uma parte do orçamento público de instituições que têm alimentação escolar, restaurante universitário, por exemplo, ou escolas municipais e estaduais que têm merenda escolar, prevê que essas instituições têm que comprar uma porcentagem que é definida por lei como mínimo 30%, mas pode ser mais que isso, o ideal é que seja até mais, mas que no mínimo 30% seja comprado da agricultura familiar local. E realmente o objetivo é criar mercado. O que faz o mais absoluto sentido. Faz total sentido, né? Porque é um mercado incrível. A UFOP, eu me esqueci agora quanto que ela gasta por ano só com os restaurantes universitários, só com a compra de alimentos para os restaurantes universitários. Eu não vou falar um número aqui equivocado, mas algo na faixa de milhões. Imagino. Né? É alguma coisa nessa casa de milhões que ela gasta. Imagine esse recurso indo para os agricultores familiares da região. Isso é um impulsionador do desenvolvimento econômico incrível. Então, essa política vem nesse sentido de propiciar o desenvolvimento local, né, destinando recursos públicos para uma categoria que economicamente é mais fragilizada ou tem menos condições de concorrer com outros grandes produtores nos mercados tradicionais. Então, é uma reserva de 30%. Bom, além disso, tem uma outra questão que é a questão da qualidade dos alimentos que nós consumimos nas instituições públicas, que nós consumimos no restaurante universitário, por exemplo. Esses alimentos da agricultura familiar, muitas vezes, são alimentos que a gente poderia chamar de agroecológico, ou seja, alimentos que não usam agrotóxico, não usam qualquer tipo de agrotóxico, a maior parte da agricultura familiar não utiliza, até por uma questão econômica, agrotóxico é caro. E os agricultores familiares usam, em geral, alternativas locais, tanto em adubação quanto em controle de pragas. Então, os alimentos da agricultura familiar, de um modo geral, eles têm uma melhor qualidade, eles são menos danosos para a saúde devido ao fato de não utilização de insumos químicos e de agrotóxicos foliares, né, esse tipo de coisa. Então, bom, de um modo geral, seria interessante para qualquer pessoa consumir no bandejão um alimento vindo da agricultura familiar. Sim, você tem uma lei que estimula isso, que ela determina, né? A lei determina, ela não estimula. Sim. E do outro lado, tem todo o benefício. Sim. Até aí eu estou acompanhando, o que eu não estou entendendo nós vamos chegar. A conversa anterior. Nós vamos chegar lá. Bom, para o consumidor, obviamente, né, para o usuário do bandejão, seria interessante ter um alimento de melhor qualidade, um alimento mais saudável. E essa lei, ela é lei federal desde 2015, se eu não me engano. Ela era uma medida provisória que foi instituída em 2005, 2006, eu não estou certa da data exata, mas foi em torno disso. Ela completou 10 anos enquanto medida provisória e se converteu em lei. A partir desse momento, pela força da lei, a universidade tem que cumprir,
A Universidade Federal de Ouro Preto não estava cumprindo essa medida provisória. Outras instituições já. A Universidade Federal de Goiás, por exemplo, já comprava, para alguns alimentos, ela já comprava 80% da agricultura familiar local. A Universidade Federal de Viçosa, que é aqui próximo, já comprava uma parcela significativa da agricultura familiar, já cumpria os 30%, e além disso, a Universidade Federal de Viçosa definiu que os alimentos não só tinham que ser da agricultura familiar, mas necessariamente tinham que ser agroecológicos, ou seja, sem agrotóxico. Que a instituição também pode fazer isso, ela pode definir que seja da agricultura familiar e necessariamente exigir algum tipo de certificação de orgânico ou agroecológico, para garantir ainda mais a segurança dos alimentos. A UFOP não estava cumprindo isso. Agora, pela força da lei, a partir desse ano ela tem que cumprir. Então ela lançou o primeiro edital neste ano, a primeira chamada para a compra de produtos da agricultura familiar. Mas foi feito todo um processo anterior, uma série de reuniões da UFOP, da Administração dos Restaurantes Universitários, com os agricultores e com a Emater, que é a instituição de assistência técnica, né, e de extensão em Minas, para discutir os critérios de quais alimentos poderiam ser comprados, como deveria ser esse processo. Eu participei de algumas dessas reuniões e havia uma exigência, de fato, da administração dos restaurantes com relação ao tamanho dos alimentos. Você falou da cenoura? Numa reunião em que eu estava, a administração do RU disse que eles tinham um critério de que as folhas de couve, por exemplo, tinham que ter mais de 30 centímetros. E tinha que ter uma certa padronização dessas folhas de couve e outros alimentos que eu sei. Aí a pessoa faz uma piada e eles ficam invocados, né? Não, mas isso é verdade, isso é sério. Bom, e foi explicado por quê. Em alguns casos, o tamanho do alimento ele tem relação com as máquinas que o restaurante usa para poder processar esses alimentos. Então não é uma definição totalmente arbitrária. Claro. Mas há uma ideia equivocada de que a agricultura familiar não consegue produzir alimentos dentro dessas padronagens. E aí um agricultor que é presidente de uma associação de agricultores que a gente trabalha junto com eles, que é de Santa Rita, da região de Santa Rita e Piedade, aqui em Ouro Preto, ele disse que sim, eles conseguiam produzir dentro dos padrões do bandejão, nas quantidades especificadas, conseguiam entregar nos períodos que o bandejão conseguia, que há uma ideia ainda no Brasil de que a agricultura familiar, uma ideia que é meio arraigada, um senso comum, de que a agricultura familiar não é moderna, de que a agricultura familiar é atrasada, muito tradicional, que ela não consegue produzir com competitividade, que ela não consegue se articular aos mercados. Na verdade, o problema da agricultura familiar sempre foi no Brasil, isso desde o processo de colonização, a pequena agricultura no Brasil, a dificuldade sempre foi de recurso. A agricultura familiar ela era pobre, atrasada, tradicional, porque ela não tinha recurso, né? Não havia investimento. Agora há recurso via Pronaf, que eu citei, que é o programa Política Pública que oferece crédito para a agricultura familiar. E há agora esses mercados institucionais, além de outras formas de comercialização. Depois a gente fala do projeto Circula Agricultura. Sim, o segundo bloco que é dedicado a ele. Sim, ele visa estimular um outro tipo de mercado que também é interessante para a agricultura familiar, que são os mercados locais ou de proximidade. Mas, enfim, o agricultor familiar, tendo crédito, né, tendo acesso a tecnologias, tendo acesso à informação e tendo mercados, ele é tão ou mais competitivo que o agronegócio. Pois é, eu estou ouvindo você falar, eu vou começar pelo final. Que alguém vai ouvir a nossa conversa e vai falar assim, mas tá vendo, precisava de investimento. Sim, meus queridos, mas o agronegócio, o que mais ele faz é receber investimentos de bancos públicos, certeza, com taxas de juros baixíssimas. Sim, com certeza. Então, quer dizer, para começo de conversa, o que a gente poderia dizer é que a agricultura familiar ela apenas está tentando empatar em termos de princípios, não em termos de volume, porque o empréstimo para o agronegócio continuará sendo gigantesco. Sim. Eles vivem do dinheiro público, né? Até porque são os bancos oficiais que financiam isso. Sim. Não é um banco privado que vai financiar o agronegócio, eu tenho certeza absoluta disso, com raríssimas exceções talvez. Então, o primeiro aspecto é esse, né? Então, muito recentemente é colocado isso. O segundo, eu confesso, continuo com o meu argumento de susto, né? De estar assustado. Por quê?
Porque se você diz para mim que a medida provisória é de 2005, aproximadamente, Sim. Virou lei em 2015, bom, uma MP levar 10 anos para virar lei, isso para mim não assusta, porque eu vou lembrar que a nossa moeda, o real, ela passou acho que 6 ou 7 anos como moeda provisória. É o único caso no planeta, quiçá no universo, de um país que viveu com moeda provisória durante 5 ou 6 anos. Né? Sim. Isso é um negócio, uma coisa única, né? Qualquer outro país do mundo, o país teria quebrado. Né? Mas no Brasil não. O Brasil até cresceu, talvez, economicamente, com uma moeda provisória. Então, levar 10 anos para virar lei, eu até acredito, como cientista político que sou, isso não me é estranho. Agora, o que eu continuo estranhando, aí não estou querendo arrumar briga com os meus colegas de universidade, mas é ter uma medida provisória que já orientava essa compra e a universidade se recusar a fazer isso, né? E apenas ter de fazer quando virou lei. Quer dizer, então, isso é que me assusta. Aí eu confesso, eu saio da brincadeira e falo, peraí, o que é isso? Né? Porque esse susto ele se justifica, primeiro, como é que não segue a uma universidade federal? Né? Em primeiro lugar. E segundo, será que ninguém nunca se preocupou? Eu pego a fala do meio sua, quando você citou aí um dos líderes da agricultura familiar aqui, que dizendo, olha, eu tenho condições, nós temos condições de fazer a couve nesse tamanho. Né? Sim. É que vocês que nunca nos perguntaram isso. Sim. Quer dizer, já pressupõe que o cara não vai conseguir. Sim. Isso é inacreditável. Não estamos falando assim de o que me assusta nisso tudo, Marisa e todos aqueles que nos ouvem. Me assusta não é você ter esse comportamento, é esse comportamento partir de uma universidade. Sim. Que em tese é aquele lugar que produz conhecimento. Então, aí por favor, vamos para o ônibus. Vamos saltar aqui, porque esse ônibus não dá para seguir viagem dessa forma, né? Isso me assusta. Desculpe o desabafo aqui, eu estou até tomando o tempo que seria seu para você falar, mas eu confesso, eu fico muito assustado com esse tipo de comportamento, né? Uma universidade que deveria produzir conhecimento faz isso, ela é pré-conceituosa, né? Ela conceitua antes. Sim. Então é uma coisa assustadora, né? Bom, Antônio Marcelo, você Desculpa, eu não estou querendo botar você no olho do furacão, imagina. Não, imagina, mas não tem problema nenhum. Acho que a gente tem que se posicionar com relação a essas questões e esclarecer. Mas você, como cientista político, você sabe muito bem que a gente tem aqui no Brasil, acho que um vício institucional com algumas características culturais, essa questão do provisório, né? A gente tem uma mania de provisório e uma tendência à inércia, que eu acho que é uma questão cultural, institucional, uma certa tendência à inércia nas instituições, na própria sociedade. Ou seja, tudo continua como está se não houver nenhuma pressão ou se não houver uma concertação de interesses, né? Para que a situação mude. Então, não foi só aqui na UFOP que aconteceu de demorar muito para implementar a compra institucional, em outras instituições também. Todas as instituições públicas em níveis federal, estadual e municipal, né, do setor de educação, de saúde, sistema prisional, deveriam estar cumprindo essa lei. Algumas não estão ainda, mesmo com força de lei. Então, é uma tendência, eu acho que de uma certa inercial, realmente. Agora, na UFOP, a situação mudou, e ela passou a cumprir a lei a partir do momento que houve, eu acho, que um encontro de interesses. A gente tem um colega, o professor Maurício, do Departamento de Arquitetura, que acompanhou mais de perto esse processo e tem acompanhado até hoje, e que trabalha com essa comunidade de agricultores de Santa Rita e Piedade, que atualmente é a maior fornecedora da UFOP, nessa primeira chamada, né? Eles eram agricultores que já tinham uma estrutura da associação, que conseguiam atender a demanda. Então, eles são até o momento os principais ofertantes para o restaurante universitário. Aí houve uma abertura da administração dos restaurantes em negociar esses critérios, em negociar as datas de entrega, o tipo de produto que eles precisavam. Eles fizeram, inclusive, uma readequação do cardápio para incluir alimentos que esses produtores ofertavam. Isso é bacana. Um exemplo. Isso é fundamental. Eu acho que tem que ter uma mudança de mentalidade. Ok, você precisa de um alimento com certo tamanho porque a máquina só processa daquele tamanho. Mas quando é possível flexibilizar e substituir um alimento por outro, muitas vezes com um valor nutricional maior até, isso é fundamental. Então, é uma mudança eu acho que de atitude da administração do restaurante, uma mudança cultural também dos usuários, né, de se adaptarem com novos cardápios. Aí um exemplo que eu queria dar é que o restaurante universitário comprava de um fornecedor externo
um doce para servir como sobremesa. Um doce de banana ou de goiaba, que serve, né, como sobremesa no restaurante. E esses agricultores que estão fornecendo para a universidade, eles produzem uma rapadurinha com a cana-de-açúcar que eles plantam na comunidade, que é um produto do ponto de vista cultural, até tradicional para eles, enfim. Então foi sugerido que eles substituíssem esse doce de um fornecedor externo de grande porte pela rapadurinha. E o restaurante fez isso. O que faz sentido, né? Sim, aí é uma atitude correta, né? Aí é uma coisa lógica. Sim, então o que houve foi essa concertação de interesses. É uma série de reuniões em que a universidade foi se abrindo, foi mudando alguns parâmetros, mas colocando as necessidades também da administração dos RUs. A Emater teve um papel fundamental. O Wagner, que é o agrônomo da Emater, que acompanha essa comunidade, ele fez um trabalho com os agricultores para que eles pudessem se adequar também às condições. Ele acompanhou essas reuniões, mobilizou e teve um trabalho fundamental, entre outras pessoas, né, que estavam envolvidas. E então depende, para sair dessa situação de inércia, depende geralmente de uma pressão externa, nesse caso foi a força da própria lei, que devia ser cumprida, e de interesses de diferentes setores ligados à universidade, de alguns agentes e alguns indivíduos realmente que tomaram para si isso como uma missão. Bom, oxalá, espero que isso continue, né? Que essa inércia seja de fato abandonada. Não, né? Eu acho que sim. Eu acho que depois desse início nós vamos evoluir bem. A universidade, a expectativa é que ela agora amplie para além desses 30%. Né? As comunidades de agricultores da região estão investindo, estão aumentando a sua produção e adequando a sua produção para poder ofertar para a universidade. Então nós temos aqui potencial para chegar eu espero quase 100%, né, de produtos da agricultura familiar e agroecológicos, para a gente poder comer no bandejão também, sem agrotóxico, um alimento de boa qualidade. Mas infelizmente o nosso primeiro bloco acabou, então mas ainda tem muita conversa pela frente. A gente está conversando com a Marisa Alice Singulano, que é doutora em Sociologia pela UFMG e professora do ICSA aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Gabriela Pinheiro e Marina Lopes, a sonoplastia do Cimei Godeirinho e a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje. Você está ouvindo Rádio UFOP Educativa 106.3 FM. Na internet www.fop.br. Energia elétrica. Fique ligado. Lâmpadas fluorescentes são mais econômicas e iluminam tão bem quanto as incandescentes. As lâmpadas de vapor de sódio também têm grande poder de iluminação, além de consumir menos energia se comparadas com as de mercúrio. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Você ouve agora Mãos à Obra. A cidade de Ouro Preto possui um relevo acidentado e com características do solo que favorecem os deslizamentos de terra. Durante o período chuvoso, a situação se torna ainda mais agravante. Se você reside em locais de risco, preste atenção nos sinais a seguir: rachaduras em paredes e pisos, trincas no topo do barranco, afundamentos e deformações no leito da rua, blocos de rocha soltos. Caso perceba a ocorrência desses fenômenos, procure o auxílio da Defesa Civil de Ouro Preto. Além desses sinais, algumas atitudes ajudam a minimizar os problemas de deslizamento. Entre elas, destacam-se: não realizar cortes e aterros na encosta sem o auxílio de um profissional especializado, manter a superfície do barranco coberta por vegetação rasteira, evitar o plantio de bananeiras e árvores de grande porte nas encostas. As folhas, troncos e raízes favorecem a acumulação de água no solo. Acabamos de apresentar Mãos à Obra, programa de educação tutorial PET Engenharia Civil. Orientação, professor Geraldo Donizete de Paula. Apresentação, Henrique Teixeira Godoy. Você sabe o que é o Programa de Incentivo à Inovação? É um programa que visa transformar as pesquisas desenvolvidas nas universidades em produtos prontos para o mercado. Saiba mais sobre o programa.
Visite www.nit.fop.br ou www.fop.br/Incultec. Você está na Rádio FOP Educativa, 106,3 FM. Na internet, www.fop.br. O FOP Educativa. Informação e cultura ao seu alcance. Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje com Marisa Alice Singulano, doutora em Sociologia pela UFMG e professora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Ouro Preto. Marisa, a gente conversou bastante sobre agricultura familiar, fiz a minha crítica que eu tenho à postura aqui, você já explicou, de alguns setores da universidade, mas tem o projeto Circula Agricultura que você é uma coordenadora. Agora, passando para esse segundo bloco, o que é esse projeto? Como ele funciona? Explica pra gente esse detalhe, que eu acho que, pelo que eu li, esse projeto é muito significativo. Mas, por favor, a palavra é sua. Sim, nós criamos no final do ano passado, quando eu digo nós, sou eu, a professora Francisca Diana, que é economista do DEPRO, e outros colegas. A professora Francisca, ela é atualmente a coordenadora. Nós criamos um núcleo de estudos e de pesquisa que se chama NUPEDS, a sigla é NUPEDS, que é Núcleo de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Econômico e Social da UFOP. Então esse núcleo é um núcleo interdisciplinar e que envolve pesquisa e extensão. Nós temos no momento 4 projetos de extensão sendo desenvolvidos dentro desse núcleo e um projeto de pesquisa. A equipe que trabalha nesse núcleo é uma equipe interdisciplinar, em que nós temos sociólogos, eu sou uma delas, a professora Lidiane Nunes, que é do IFMG, que é coordenadora do Circula Agricultura junto comigo, é socióloga também e membro da equipe do NUPEDS. Nós temos economistas, nós temos professores do Departamento de Arquitetura, do Departamento de Nutrição, entre outros, entre outras áreas. Bom, todos os projetos do NUPEDS, eles têm como objetivo, como foco, trabalhar ações visando o desenvolvimento local, na região de Ouro Preto e Mariana. Então, a agricultura familiar é o eixo principal de todos esses projetos, porque nós identificamos que é uma atividade com potencial gerador de renda, com potencial de transformação social e até mesmo como uma alternativa econômica em frente à crise da mineração e de outras atividades geradoras de renda na região. Então, principalmente criando mercados, como o restaurante universitário e outros, é uma atividade com grande potencial de geração de renda e uma renda que permanece na região, uma renda que é produzida e que circula e que vai alimentando outros setores. A agricultura familiar, ela tem um potencial incrível de desenvolvimento local porque ela se articula com vários setores. O agricultor familiar que produz e vende para o bandejão, por exemplo, ele compra do comércio local, ele estimula o comércio local. As atividades agrícolas podem se associar com o turismo rural, que também essa região tem um grande potencial para isso. Então, todos os nossos projetos têm esse foco de tentar gerar renda, criar alternativas de trabalho para os agricultores, para as comunidades, tanto rurais quanto urbanas, na periferia de Ouro Preto e Mariana. Um dos projetos do NUPEDS é o Circula Agricultura, que é o projeto que eu coordeno junto com a professora Lidiane, do IFMG. Esse projeto, ele consiste em criar feiras para os produtos da agricultura familiar dentro dos campi, tanto aqui em Ouro Preto, campus Morro do Cruzeiro, quanto em Mariana, e também tentando articular uma parceria com o IFMG para que essas feiras aconteçam eventualmente lá. Bom, eu vou explicar de uma forma geral do que consiste, o que nós fazemos e quais são alguns princípios do projeto. Nós começamos em janeiro desse ano, fizemos uma primeira experiência de uma feirinha em que os agricultores levavam seus produtos, nós fizemos a divulgação e o público consumidor é basicamente os alunos, professores e também é aberto para a comunidade dos municípios, de Ouro Preto e Mariana. A primeira feira aconteceu no ICSA, em Mariana. E depois nós tentamos estruturar o projeto para que essas feiras tivessem uma frequência. Atualmente nós temos feiras semanais, uma vez por semana em Ouro Preto e uma vez por semana em Mariana. Qual o dia da semana? Em Mariana, sempre às quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã até às 13h30.
Em Ouro Preto, às sextas-feiras, a partir das 10 da manhã até às 14 horas. Em Ouro Preto, aqui no campus Morro do Cruzeiro? Em Ouro Preto, no campus Morro do Cruzeiro, provisoriamente a feira está acontecendo na saída do RU. Na saída ali naquela... Eu não sei como se chama ali, naquela área onde tem bancos, uma livraria, na saída do RU. Em Mariana está acontecendo no ICSA, na entrada do prédio principal, do prédio Padre Avelar, no ICSA em Mariana. Eu digo provisoriamente porque aqui em Ouro Preto ainda está em negociação com a Pró-Reitoria de Administração um local mais adequado que permita incorporar mais agricultores. Porque aquela área onde nós estamos trabalhando no momento é pequena, isso é verdade. Então não dá para ampliar a feira. A ideia é que outros agricultores possam participar do projeto e na medida em também que as feiras sejam divulgadas e que a gente amplie para a cidade de Ouro Preto, inclusive, vir comprar aqui. Então a gente precisa de uma área maior. Então, no momento, a gente está cuidando dessa questão da logística, do espaço dessas feiras. Mas, basicamente, o que nós fazemos? Nós damos o suporte para que essas feiras aconteçam semanalmente, em Ouro Preto e em Mariana. Os produtores, eles se encarregam, né? Os produtores que eu digo, nós temos no momento 6 feirantes, que são 2 associações, uma em Mariana, que é a Associação do Cafundão, que é um assentamento de reforma agrária que fica em Cachoeira do Brumado, em Mariana, e em Ouro Preto, a Associação dos Agricultores Familiares de Piedade, Santa Rita e região. Além desses produtores dessas associações, há algumas famílias de agricultores que não estão ainda vinculados às associações que também comercializam nas feiras. Desculpe, antes de você continuar, essas 2 associações reúnem mais ou menos quantos produtores? Você tem ideia? Sem um número preciso. Olha, a Associação do Cafundão, em Mariana, são mais ou menos 20 famílias. Perfeito. Em torno de 20 famílias. É um assentamento de reforma agrária, localizado em Cachoeira do Brumado. A associação é que representa comercialmente e politicamente, institucionalmente, as famílias que vivem nesse assentamento. E essa associação trabalha em parceria com a gente e é o principal feirante em Mariana. Perfeito. Em Ouro Preto, o principal feirante é a Associação dos Agricultores Familiares de Piedade Região, né? Região de Santa Rita, de Ouro Preto. Essa associação, se não me engano, é um pouco mais de 20 famílias também. Certo. Ela representa, né, essas pouco mais de 20 famílias e é o principal feirante da feira aqui de Ouro Preto. Então nós temos em cada uma das feiras, em Ouro Preto e Mariana, uma associação que é a principal feirante, que leva um volume maior de produtos, e nós temos alguns produtores, famílias de produtores que não estão vinculados a associações e que levam muitas vezes um tipo de produto ou poucos produtos, um leque menor de produtos. Então nós temos no momento 6 feirantes. Mas nós estamos constantemente discutindo com agricultores que têm interesse, a possibilidade de que eles venham a trabalhar no projeto. Mas isso depende do espaço, né, que há uma negociação com a universidade também em torno dos espaços que nós ocupamos e também da divulgação da feira. No momento, nós temos um público significativo que frequenta a feira, mas esse público é formado principalmente por estudantes e professores da UFOP. A nossa ideia é que essa feira possa se abrir para a comunidade local, nos municípios de Ouro Preto e Mariana, porque inclusive um dos objetivos do projeto é contribuir para abrir o campus realmente, para que as pessoas possam frequentar o campus e que a feira seja um espaço não só de comercialização, mas seja um espaço também de divulgação sobre alimentação saudável, divulgação sobre alimentação, sobre alimentos agroecológicos, que seja um espaço de socialização. A feira é um espaço de encontro, né? A feira é um espaço de troca, um espaço de encontro, em que você tem a oportunidade ali de conhecer quem produziu o seu alimento. Né? Você não está indo a um supermercado e comprando uma cenoura, por exemplo, que você não tem ideia de onde veio, como ela foi produzida. Na feira você conhece o produtor do seu alimento, você pode conversar com ele, saber como foi produzido, você pode, inclusive, conversar com esse agricultor para ir visitar a propriedade. Então, é uma forma de... para esses agricultores, é uma forma de visibilidade também, deles serem reconhecidos, que é importante para a identidade, para o fortalecimento das associações locais. E eu acredito que para nós, consumidores, é uma oportunidade de adquirir um alimento de qualidade, um alimento em que se sabe a procedência. Não porque, desculpe te cortar, mas eu tô encantado com isso. Lamento só de sexta-feira que eu não moro aqui em Ouro Preto, eu passo alguns dias aqui, e geralmente sexta é um dia que eu não estou aqui, que eu tenho coisas a resolver no Rio.
E aí tem até, pensando nisso que você está falando, e eu estou visualizando, eu moro lá em Niterói, no Grande Rio, e pensando uma coisa que acontece na feira local lá, do meu bairro, que acontece aos sábados, por isso a gente frequenta lá, e que aí eu pergunto se isso já acontece aqui, ou se tem alguma ideia de se fazer isso aqui, ou se vale a pena fazer. Que é o seguinte... uma coisa que está acontecendo bastante, não vou dizer que acontece no estado do Rio de Janeiro, eu estaria mentindo, mas com certeza na feira, no bairro que eu moro, em Niterói, acontece. Que além do produto, né, direto, né, então eu tenho o aipim, que é a mandioca, ou a abóbora, ou seja lá o que for, eu também começo a ter barracas na feira, onde as pessoas processam aqueles alimentos e já transformando-os em outros. Então, por exemplo, tem uma barraca de uma senhora que vende bolos. E aí ela já entendeu e ela já pegou o espírito da coisa, onde metade dos bolos dela é sem glúten e a outra metade é sem açúcar, né? Sim. Pensando em diabéticos, como é o meu caso. Então, esse tipo de coisa pode acontecer aqui, ou já acontece nessas feiras? Ou seja, esse produtor também de Ouro Preto e Mariana, ele também pensa, olha, porque eu estou pensando numa industrialização simples, né? Sim. Se eu posso pegar a mandioca, ralar e pensar num bolo. Sim. Ele também está fazendo isso ou se pensa em fazer isso? Sim, isso já está acontecendo. Maravilha. E aí eu queria explicar um pouquinho do nosso trabalho no projeto que tem a ver com isso. Boa parte do nosso trabalho, o projeto, as feiras acontecem, os agricultores trazem o produto, a gente dá um suporte logístico. Perfeito. Mas além disso, a gente tem uma equipe de bolsistas e de voluntários que trabalham com a gente no projeto, muitos alunos da economia, principalmente do curso de Ciências Econômicas, da UFOP, e eles fazem um levantamento mensal de preços, né, as bolsistas da economia, elas fazem um acompanhamento dos preços no mercado local, em outras feiras e no comércio local, e também tomam como referência os preços nacionais da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que ela faz um levantamento e controle dos preços no mercado nacional. Elas fazem esse levantamento e esses preços, nós temos uma tabela dos produtos que são comercializados, eles servem como uma referência. O produtor não é obrigado a seguir aqueles preços, mas servem como uma referência para que o produtor possa se adequar às oscilações do preço no mercado. Isso porque, além de ser uma informação para o produtor, que auxilia na comercialização, ainda é uma ferramenta de garantir o que a gente chama de comércio justo. Essa feira, esse projeto, ele está balizado nos princípios do comércio justo. O que é o comércio justo? É uma ideia de que quanto mais você aproxima o produtor do consumidor, mais fácil é de você evitar aquela cadeia de atravessadores, de intermediários, e com isso você tem uma melhor remuneração para o produtor, ele está recebendo diretamente o valor integral por aquilo que ele produziu, pelo que ele está comercializando, e o consumidor ele paga um preço que seja também justo, Perfeito. no sentido de que é um preço que remunera o produtor, mas não onera o consumidor. Então, os preços praticados na feira são preços compatíveis com o mercado local, muitos até mais baratos. Vou dar só um exemplo. O feijão que estava com preço absurdo atualmente, na nossa feira, os produtores de Santa Rita estavam vendendo o feijão mais barato do que em todo o mercado local. Um feijão de melhor qualidade, com um preço que os remunera adequadamente, mas que é acessível para o consumidor. Então, essa é um dos nossos trabalhos, uma das nossas preocupações, manter um comércio que seja justo, tanto para o produtor quanto para o consumidor. Outra questão, outro trabalho que nós fazemos, nós acompanhamos a contabilidade no momento de uma das associações, que é a Associação do Cafundão, porque foi a primeira associação que se integrou na feira e que está desde a primeira edição da feira comercializando com a gente. Então, nós fazemos um levantamento em todas as feiras do volume que eles vendem, do lucro que eles obtêm, além de outros dados que a gente tem acompanhado. Mas, basicamente, nós acompanhamos o lucro dessa associação ao longo do tempo. E, o objetivo principal disso é a gente avaliar o nosso projeto, qual o efeito dele para a melhoria das condições socioeconômicas das famílias e das associações envolvidas. Então, a gente quer saber qual vai ser o impacto desse projeto no orçamento das famílias. Claro, sem dúvida. Isso é importante para a gente, para poder avaliar o projeto. No momento, eu vou te dizer que a feira está só começando, a gente tem mais ou menos 4 meses de feira e nós estamos ainda estruturando o projeto. A ideia é que no segundo semestre a gente vai passar a investir mais na divulgação, no marketing da feira, para ampliar o mercado consumidor. Mas mesmo nesse começo, nesse
pequeno, nessa experiência ainda um pouco incipiente, a gente fez a partir dos dados que a gente fez uma mensuração de que cada uma das famílias dessa associação do Cafundão, que está trabalhando no projeto da feira, teve uma renda mensal em torno de R$500 até o momento. Pode parecer muito pouco, mas essas famílias viviam basicamente com um salário mínimo, que está R$880. Isso. Então, R$500 a mais no orçamento dessas famílias, para o início de um trabalho, é um valor significativo. Com certeza. Tem um impacto, né, no orçamento dessas famílias. E a ideia é que isso pode ser ampliado. E aí, o que a gente observou, acompanhando, né, o volume de vendas e o lucro que essas famílias têm na feira, é que os produtos que geravam maior lucro, os produtos em que eles tinham maior ganho, eram esses produtos processados. Então, os agricultores começaram a, por exemplo, em vez de vender o milho ou vender o fubá, a fazer uma broa de fubá. E a broa de fubá é onde eles tinham maior lucro, obviamente. Sim. Ainda que eles tivessem algum gasto, né, com a compra de algum material que eles não tinham, apesar de que a broa que a associação vende, eles não têm gasto nenhum, eles não compram nada no mercado. Eles usam os ovos que eles têm, eles usam o fubá que eles próprios produzem. E se usarem adoçante, eles vão ganhar um cliente aqui, que sou eu. Não, o que eles passaram a usar foi o açúcar mascavo produzido por um vizinho, alguém da comunidade também, substituindo o açúcar branco. Eles usam rapadura, né? Então é um produto de alto valor nutricional, um produto excelente, super saboroso. E eles têm um rendimento maior com esse produto. E tem uma saída maior na feira. As pessoas procuram esse produto tradicional, da roça, um produto típico, tipo uma broa de fubá feita com rapadura. Tem uma procura grande por esses produtos. Não, deve ser uma delícia, não tem a menor dúvida. Com certeza. É um dos produtos mais procurados. Além disso, outros produtos como queijos, que são comercializados na feira, onde o produtor também consegue agregar valor, né, ter um rendimento melhor. E alguns produtores começaram a perceber isso a partir da demanda dos consumidores, de que poderia ser interessante produzir sem açúcar, ou produzir com alternativas sem leite, sem lactose. Sim. Então, alguns produtores começaram a se adequar a partir da demanda dos próprios consumidores. E estão produzindo pães integrais, no lugar de usar farinha branca, bolos sem lactose, sem leite. Então, além disso, tem os produtos que a gente chama de minimamente processados, que é o agricultor, em vez de vender a folha de couve, por exemplo, ele higieniza e processa e pica essa folha de couve e vende em pequenas embalagens, que é outro produto que agrega valor e que tem uma saída grande. Porque o que os próprios produtores observaram, e a gente também vem observando, é que o nosso mercado consumidor ele tem algumas características específicas. Muitos estudantes, então esses estudantes, alguns cozinham em casa, mas tem uma saída grande desses produtos, tipo queijos e pães. Além disso, esses produtos minimamente processados, que é mais fácil de preparar, né? Você chega em casa com a couve lavadinha, picadinha, então isso também tem uma saída grande aqui. Descascar um aipim é uma coisa desagradável, quer dizer... Então... Sim, então eles já vendem o aipim, né? A mandioca descascada, limpa, picada, o bolo de mandioca. Sim. Então isso é importantíssimo, porque nesse tipo de produto é que a gente observou que os agricultores têm um lucro maior. E atendem ao perfil do mercado consumidor que a gente tem aqui, que busca também produtos diferenciados, produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar ou minimamente processados. Então tem sido uma alternativa adotada nas feiras daqui. Eu acho interessante quando você fala isso, apesar do que o que eu vou falar aqui, você também já deu a resposta lá no primeiro bloco, você já vai perceber, é que, repare, a proposta ela é viável, economicamente viável, ela é socialmente viável, sem discussão, ela gera maior lucro. Agora, por que custa tanto a fazer? Aí você já deu a resposta, porque uma característica da nossa sociedade é a inércia, né? É impressionante isso, né? É uma coisa assim, quer dizer, estamos falando... Porque quando a gente começa com esse discurso, sempre aparece alguém desavisado e totalmente desinformado que diz, não, mas isso aí é uma bobagem, isso aí... Não dá em nada. E não, na verdade é o que dá mais lucro. Aliás, tanto que na Europa, né, qualquer lugar decente do mundo, é o que sempre se fez. Né? Sim. Você vai numa feira na França ou na Alemanha, seja o que for,
você tem esse pequeno agricultor, esse agricultor familiar, atuando de forma ininterrupta desde sempre. Sim. Né? Então, quer dizer, ou seja, é um modelo que funciona e funciona muito bem. Né? E aqui no Brasil, lamentavelmente, a gente está atrasado nisso. Mas, por outro lado, fico muito feliz quando eu vejo a coisa funcionar, a coisa sendo colocada em prática. Né? Eu acho que no Brasil a gente está resgatando essa tradição das feiras e do comércio local, como você disse, na Europa tem uma tradição maior disso, mas no Brasil se adotou um modelo, que é o modelo das CEASAs, das centrais de distribuição, das grandes centrais de distribuição, desde a década de 70, e que contribuiu muito para, de certa forma, a gente ter perdido esse hábito de comprar localmente, de comprar do produtor, do pequeno comércio. Né? No Brasil se adotou um modelo que beneficiou principalmente os produtores de maior porte e que centralizava a produção para distribuir para regiões mais afastadas. O que é um desperdício de recursos, o que é muito mais caro de se fazer e perde-se em qualidade dos alimentos. Então, a gente tem assistido várias experiências no país todo de retomar esses mercados locais, os mercados de proximidade. Então, há várias experiências de feiras de agricultura familiar, feiras de artesanato, feiras de trocas de sementes, de produtos, ou outras pequenas experiências em que a própria comunidade produz localmente, consome localmente. Há uma ideia de um economista de Bangladesh, Mohamed Yunus, que é uma referência importante que a gente usa nesses projetos. Ele foi o criador de um banco de crédito para pobres, né? Um banco de crédito popular, microcrédito. Foi a primeira experiência de microcrédito no mundo e que depois o Brasil adotou. Inclusive, a política de microcrédito oficial, a política do governo federal no Brasil é inspirada nessa ideia do microcrédito do Yunus. O que o Yunus ele diz? Que uma comunidade ela não é pobre, ela tem recursos. Mas ele usava a imagem de um balde furado, que ele dizia que as comunidades continuavam pobres, né? A comunidade com que ele trabalhou em Bangladesh continuavam pobres, porque é como se fosse um balde furado. A riqueza que estava ali dentro, ela escorria pelos buracos do balde. A ideia dele é de que você tem que tapar os buracos do balde, fazer com que as pessoas produzam localmente, comprem localmente, fazer com que o dinheiro circule na própria região. E é o que eu estava dizendo antes sobre a agricultura familiar, que ela tem esse potencial. Porque o agricultor, ele está gerando renda para si próprio, para sua família e para toda a sua comunidade. Quando um agricultor familiar acessa mercado, não só ele tem melhores condições econômicas e sociais para sua família, mas a sua comunidade toda é beneficiada, porque ele passa a comprar localmente, o mercado local, né, das cidades também é beneficiado do comércio. Então esse tipo de projeto parece uma coisa assim pequena, é um passo de formiguinha. Uma pequena feirinha aqui na UFOP, outra ali. Mas essas ações vão se multiplicando nas comunidades. E isso reverbera em vários aspectos. Vou citar um exemplo, né, de um impacto não só econômico, mas social. Essa comunidade, o Cafundão, que foi a primeira a trabalhar com a gente no projeto das feiras, era uma comunidade bastante pobre, um assentamento de reforma agrária, e as famílias viviam basicamente de artesanato em pedra-sabão, que é uma tradição em Cachoeira do Brumado. Mas essas famílias dependiam somente dessa alternativa de renda e dependiam dos atravessadores que compravam essas panelas de pedra-sabão para revender nas lojas de artesanato e outros locais, em outras, inclusive em outros estados. A feira surgiu daí como uma ideia para abrir uma outra perspectiva de comercialização e de geração de renda, aproveitando o que as famílias já tinham nos seus quintais, o que eles produziam anteriormente só para o seu consumo, né? A agricultura que eles praticavam só para o consumo próprio. Bom, o que a gente observou a partir do desenvolvimento do projeto foi uma mudança, eu diria, institucional ou política, porque eles tinham uma associação que estava praticamente inativa. Uma associação com a documentação toda irregular, uma associação que não se reunia, em que as pessoas não participavam de fato. Por conta do projeto, eles passaram a reestruturar essa associação. E, então teve um impacto positivo na organização da comunidade. Um outro aspecto importante é que a atividade que eles desenvolviam, que é o artesanato em pedra-sabão, era uma atividade essencialmente masculina, na verdade exclusivamente masculina. Então só os homens trabalhavam, só os homens eram membros da associação.
Quem praticava agricultura eram as mulheres. Então foram essas mulheres que começaram a comercializar na feira. Essas mulheres passaram a ter uma fonte de renda delas e essas mulheres passaram a participar da associação. Então hoje em dia a vice-presidente da associação é uma mulher, o que não tinha acontecido até então nessa comunidade. Então tem essa questão do impacto na mudança das relações sociais, a questão do gênero nas comunidades rurais. Então esse tipo de projeto propicia, quando a gente fala de desenvolvimento local, tem uma dimensão econômica e uma dimensão social, além da questão ambiental. Então, é gerar renda para a comunidade, mas não simplesmente enriquecer economicamente essa comunidade, mas transformar as relações sociais de modo a empoderar essas comunidades, as mulheres, os jovens, setores marginalizados nas comunidades rurais em relação aos municípios. Então, esse tipo de iniciativa, como o projeto Circula Agricultura, né, visa o desenvolvimento local nesse sentido. O desenvolvimento que envolve a dimensão econômica, social e ambiental. Olha, Marisa, eu tinha tanta coisa para falar, mas infelizmente... Não, olha, realmente, eu acho que eu teria que ter uns 3 ou 4 programas com você aqui, porque... Mas enfim, lamentavelmente o nosso tempo acabou. Queria te agradecer muito pela presença aqui. Torcer mesmo para que tudo dê certo. Eu fico imaginando se simplesmente 2 dias na semana, numa feirinha no Ixa e outra no campus do Morro do Cruzeiro, já gera um impacto mensal de R$500 por família e que, além de tudo, ainda muda a estrutura das próprias sociedades, muda positivamente. Eu fico imaginando quando isso se popularizar de vez e tal, o que não vai acontecer. Então, eu só torço mesmo para que tudo dê certo e vai dar certo. Obrigado pela tua presença. Bom, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, inclusive de divulgar o projeto. Né? Como eu disse, agora o nosso foco vai ser divulgar o projeto para ampliar os mercados consumidores, para poder agregar outras comunidades, outros agricultores. Então fica o convite também para os ouvintes irem às feiras, às quartas-feiras em Mariana, às sextas-feiras no campus Morro do Cruzeiro, comprarem dos agricultores e comprarem do comércio local. Comprarem, estimularem o desenvolvimento da sua própria cidade, da sua comunidade, do seu bairro, que isso é fundamental. Fantástico. Bom, no dia de hoje tivemos Marisa Alice Cingulano, doutora em Sociologia pela UFMG e professora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFOP, e sobre esse projeto Circula Agricultura e Agricultura Familiar. O nosso programa UFOP Entrevista, lembrando sempre, tem a produção do Danilo Nonato, Gabriela Pinheiro e Marina Lopes, a sonoplastia do Cimei Goderim. A apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo UFOP Entrevista. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson.